Parte 2 da nossa live. Que maravilha, gente, essa live. Ai, vamos lá, Fabi. Deixa eu te colocar aqui de uma vez, pra gente adiantar aqui. Vez, já coloquei aqui, que aí nós já finalizamos. Oh, que maravilha! Aí, agora deu certinho, né, Fabi? Aí, voltamos. Ah, tá vendo? Agora, A olha imagem que tá. agora a sua imagem está excelente. Ah, que Ô, bom. Regi, faz um print nosso aí. Dá um sorriso aí, Fabi. Depois eu vou colocar lá, mandar para você. Deixa eu acenar aqui para Grazi. Eu quero até fazer menção aqui, porque nós colocamos acerca do autoconhecimento e a Grazi. Depois, Fabi, você vai seguir a Grazi, eu vou até te marcar. Tá. E quem vai assistir essa live, quem não conhece, a Grazi faz um trabalho maravilhoso de mentoria financeira a partir do autoconhecimento, Ah, inclusive levando mulheres. Ei, Marta querida, bem-vinda! Levando mulheres, entendeu? uhum. Também a um outro nível. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção e que eu gostei muito é que até ela fez um vídeo, não sei se foi hoje ou foi ontem, né, Grazi? E eu vou até colocar aqui, eu estou procurando que eu anotei, Grazi, o seu endereço, mas você escreve aí também. O Instagram dela é @Graziele com dois L's, Andrade André. Oficial. É isso mesmo, né, Grazi? Corrija aí. Tá certo? É Grazi.Andrade? Ou é Grazi. Hã? Ô, Grazi, coloca aí, e só para eu ter certeza e para que as pessoas vão lá e confiram. O seu trabalho. O trabalho dela é maravilhoso, é sensacional. E nós vamos estar, inclusive, fazendo lives sobre abuso patrimonial. A Rose me destravou. Oh, meu Deus do céu. Pois é, nós fizemos um trabalho lindo e é maravilhoso. O que eu mais amo nessa vida, entendeu? É exatamente ver todas as pessoas, mas eu dou um foco maior aqui nas mulheres, né? É Grazi.A Andrade. É isso, Grazi? Arroba, tá. É, eu entendo como minha missão, e a Grazi também. É uma troca, Fabi, é uma troca. A Grazi, um dia fazendo uma live, caiu essa ficha. Falei, olha que interessante, eu faço isso. Que é essa coisa mesmo dessa mentoria, de, entendeu? Falar, Sim. faça isso, vai, pula, entendeu? Você dá conta, olha o seu potencial, é isso. Ah, então Uhum. tá. E aí, olha que lindo isso, Fabi. Pega aí, para a gente poder continuar a sua conversa. Ok. A Grazi, me corrija, viu, Grazi, se eu estiver errado. A Grazi fez um levantamento nos stories dela acerca da palavra poder. Ela perguntou se as pessoas queriam ter poder. E a maioria respondeu que não, não queria poder. E aí, ela então foi consultar acerca do significado, certo? E Uhum. poder, eu não vou ler aqui para poder ser mais breve, porque esse não é o ponto, mas é a capacidade de você fazer algo, é a capacitação, poder te dar capacitação. Olha isso, Uhum. entendeu? E aí ela fez um link com a questão da humildade, porque Uau. também quando você vai lá no dicionário, nós estamos falando de dicionário, nós não estamos falando do que o povo pensa, nós não estamos falando do que o povo prega, nós não estamos falando nada disso.
Nós estamos falando de dicionário, né, Grazi? Exatamente, porque aí não dá polêmica, não é? Porque em tempos de sociedade líquida, né, é meio chato. Você fala uma coisa, o outro interpreta, o outro julga e ele fica nessa preguiça. Então, o dicionário diz o seguinte, que a humildade é a consciência das próprias limitações. Entendeu? Então, ou seja, o humilde, ele tem consciência que ele precisa se capacitar. Então, eu tenho consciência que eu preciso de quê? Autoconhecimento. Eu preciso de quê? Empoderamento. Hã? Olha, pensa. Não é? Tem muita gente de birra com essa palavra. Lá vem a mulherada falar de empoderamento. Não é assim? Já vem. Pois é. Eu tenho que te explicar para você reprogramar essa crença que você tem a esse respeito. Que, na verdade, você está precisando de quê? É de capacitação interior para não ir buscar aquilo que eu falei na live anterior, a busca reparativa. Não ir buscar seu pai em outros homens, ok? Ou muitas das vezes tem situações que você está buscando uma mãe. Porque é assim, nós funcionamos desse jeito. Ah lá, minha irmã, eu, kkkk. Pois é, entendeu? Então, a nossa base, é assim que nós funcionamos, isso é a ordem do amor, tá? Então, fomos configurados assim. E quando tem desordem, acabou. Fabi, vamos lá. Tem que reprogramar. Karina, você sabe. Aqui. Fabi, me conta uma coisa. Como que é uma jovem? Porque nós estamos com um índice altíssimo de gravidez precoce e o mais grave nesse país. Um índice altíssimo de aborto clandestino. É para ficar aqui gravado para essa live ser ouvida milhões de vezes. O número de jovens, inclusive, que fica com sequelas não só emocionais, físicas. E muitas que morrem em função de aborto. Tá entendendo o iceberg quando eu falei dele? A importância de nós estarmos aqui fazendo essa live e vamos fazer muitas outras? Não interessa quantas mulheres que vão decidir. Não interessa. Mas que uma, pelo menos, decida. A linhagem dela já vai ser curada. Não é verdade, Fabi? Sim. Conta pra gente. Pode falar. Dentro, né, do que você estava dizendo, não tem como, eu gosto muito disso, não tem como uma pessoa dar aquilo que ela não tem. Então, por isso há uma necessidade, né, dos pais, nós que somos pais, a gente buscar essa cura. Né, pessoas que passaram por um trauma, por um processo, né, de ferida profunda, é necessário, não tem como você dar o que você não tem. Então, se você não está curado, você não vai conseguir, né, passar para o seu filho, ou passar para o seu amigo, né, na vida que você tem, os seus relacionamentos, o que vai, não vai ser saudável, né, porque você não tem como dar, né. Então, assim, é necessário essa cura, essa busca desse autoconhecimento, de se curar, né, de estar bem com você mesma, de se amar, né, para poder ajudar o outro. Uau! Porque se não é cego guiando cego. Exatamente. Alguém já leu isso. Sim. Não é? Sim. Conta aqui pra gente, principalmente para as jovens que estão aí, que a gente entende perfeitamente. Nós não estamos aqui para poder fazer juízo de valor, nós estamos aqui para contribuir, não é verdade? Então, eu, por exemplo, ouço, tem jovens que falam para mim, ai, Rose, mas eu tô assim, porque eu tô com vontade de abraçar, tô com vontade de beijar, tô com vontade de transar.
Aí eu falo, olha, vamos fazer um curso, o que é que você gosta? Aí eu faço lá todo o levantamento, vamos canalizar essa energia, vamos sim, canalizar, que é a energia do corpo, não é assim? sim. Ao Sim. invés de ir para esse lado. Isso, e o tempo certo para cada coisa, né? Como você estava dizendo, as adolescentes grávidas que abortam, você imagina o que causa no corpo dessa jovem, Rose? Além do trauma, né, físico, emocional, na alma. Gente, o corpo não Uhum. está preparado, não está pronto, a mente não está formada para isso. Então, assim, olha o quanto é desastroso, né? E Sim, aí, para, né, a vida, né? Porque assim, tem ali, acontece uma paralisação, né? Não sei se foi a Danúbia que falou, né, a respeito de paralisação. É exatamente isso que acontece. Enquanto não resolve, né? Por exemplo, um adolescente, a vida normal, o que é normal o adolescente estar fazendo, gente? Estudando, né? Tá no esporte, fazendo algum curso. Aí para ali porque engravidou. Então o corpo não está é, pronto, né? A mente exato. também. Igual aqui a Rose até colocou lá, violência afetiva. Gostei disso. Exatamente, Sim, a violência sim. afetiva. Muito bom, Muito muito bem bom. colocado, muito bem colocado. Muito E bem, aí, excelente. e aí o futuro dessa criança, né, que vem a nascer ou que é impedido ali de nascer, né, mas o emocional fica, a ferida fica. E se não for tratado, não tem como essa pessoa caminhar bem. Exatamente. E aí, Fabi, você foi cuidar de Samuel? Me conta aqui, sozinha? Ou você teve a ajuda do pai durante aí os primeiros anos, enquanto está ali pequenininho? Como é que foi essa lida? Sim. Então, aí eu desisti do casamento e eu fui morar, né, com minha irmã e depois a minha mãe. Meu pai já havia falecido, né? E aí a gente foi morar junto. Depois, mais pra frente, foi morar eu, minha irmã, minha tia, minha mãe e o Samuel. E depois, mais um pouquinho, né, eu entendendo a questão da criação, fui vendo que, né, que poderia ter algumas intervenções que eu não achava legal. Porque aí eu já fui entendendo, Rosa, eu fui buscando, eu entendi que eu tinha que criar, né? Eu tinha que, né, puxar a manga, né, vamos dizer assim, e trabalhar em favor do meu filho, né? Que eu não ia ter o apoio presencial, moral, né? Também financeiro, que depois que eu fui ter, né, um pouco do financeiro em relação ao pai, né? Mas naquele início ali eu entendi que era comigo. Então eu busquei muito conhecimento, cursos, como lidar, como educar, aprofundei na palavra, né? Eu estudo teologia, como eu disse, né? Então eu gosto muito. E na palavra de Deus a gente compreende tudo, né? Como que é a vida. Aí existe tudo ali, os ensinamentos que a gente precisa, né? E aí depois, né, de morar com minha tia, minha irmã, minha mãe e o Samuel, eu decidi, achei melhor eu morar com ele sozinho. Então assim, ele tinha 7 para 8 anos, eu decidi ir morar sozinha com ele. Então, fui para uma kitnet, porque também não tinha muito dinheiro, né? Mas eu fui para uma kitnet morar com meu filho. E foi um tempo maravilhoso, Rose. E depois, né, Deus foi honrando, as coisas foram acontecendo. E como foi importante para mim essa decisão e para ele também. Porque é importante o filho crescer sabendo para quem que ele tem que, sabe? Quem que é que bagunça é essa aqui? Para quem que eu tenho que obedecer, né? Quem eu tenho que obedecer? Todos, né? Claro, As né? Mas no referências, né? referências, exatamente. Quem que é a referência, né? O que que eu tenho na minha casa hoje? Por que que eu tenho isso? Você entende? Então, assim, foi muito importante para ele pontuar esse tipo de coisa. E hoje, Uhum. sabe, Rosa, eu vejo e desfruto de frutos por conta dessa decisão, né? Na questão de cuidado dele comigo, né? Hoje ele já está, né, Uhum. trabalhando. Então, assim, é tão cuidadoso, né? Nas questões financeiras, sabe como conduzir, me ajuda muito, porque a gente teve essa caminhada juntos, né? Então, Até esses 7 anos, você estava com quantos anos? Mais ou ele menos com aí? 20, eu Você tive ele te- com 22, né? Então, com 7, estava com 29, né? Então, você 20, teve ele na idade da minha filha, pensa. Na idade da minha filha. pois é. Aqui, pois é. Né? Quantas aqui nessa live?
Se coloca aí, né? Exato. Imagina, entra na cena, visualiza para você alcançar. Porque eu ouvi uma história, às vezes parece que está longe, né? Mas é só a gente colocar, tenta colocar o seu filho, tenta colocar sua filha numa situação como essa, que é uma história recorrente. Recorrente, não é? E aí, você ali, naqueles primeiros meses que são tão trabalhosos, aonde criança, não é? Cada dia. Sim, Rose, Fabi é corajosa. Você disse tudo. E eu falei isso para ela. Logo que nós começamos a trabalhar, né? Nós fizemos ali um treinamento juntas e fizemos também o curso, né? Juntas. Sim. Eu falei isso para ela. Ela não acreditava na coragem que ela tinha. Não é, Fabi? Ela é muito corajosa, sim, sim, muito corajosa. E o quanto ela impacta outras mulheres com essa coragem. Mesmo que não seja público isso, não é? Mas ela tem feito um trabalho maravilhoso, maravilhoso. E de uma forma tão digna, tão digna. Isso. Isso é que é importante, né, Fabi? Então, esse período, Fabi, isso é muito importante dizer, principalmente, eu volto a insistir, porque nós estamos vivendo tempos, né? Essa chamada sociedade líquida, aonde bobagem, nada a ver, tudo pode, hierarquia, para quê? Entendeu? Qualquer coisa pai e mãe cuida, o tio cuida. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe das consequências, não é? Então, quando você se viu ali com Samuel, aquela criança que chora, aquela criança que não vem com manual de instrução, você tenta de um jeito, dá certo, tenta do outro, não dá, não é? Sinceramente, com todo o amor, mas tinha hora que batia desespero, não batia? Sim, sim, porque a gente, igual, ele foi meu primeiro filho, né? A gente não sabe ser mãe, vai aprender a ser mãe na caminhada, né, Rose? Então, assim, como você disse, a gente não tem um manual, é no decorrer, é no dia a dia que você vai aprendendo. E aí, a minha resposta a essas questões que vão acontecer no decorrer da vida, né, da criação, do crescimento do filho, faz muita diferença, né? Porque no meio ali daquele desespero, né? Por isso que a gente vê algumas situações de pais até matando os filhos, né? Quando é criança. Sim. Principalmente quando essa mãe, esse filho é de outra pessoa, né? A gente vê esses casos terríveis, olha só, né? Um filho de outro cara e essa mãe, né, que tá carente, vai querer se relacionar com outra pessoa, e ali o filho tá ali, e aí esse cara, sabe? Olha o tumulto, né? Os desdobramentos. Perfeito. Ótima Exatamente. Colocação. Desdobramentos. Então, assim, a minha resposta, né, as situações diárias que vai acontecer ali no decorrer desse crescimento dessa criança, gente, faz toda a diferença. E aí é onde que entra, mais uma vez, se eu não estiver curado, o que vai acontecer? Tumulto, confusão, né? Então, é necessário, de fato, eu viver isso? Hoje, né, as meninas, eu estava até pensando hoje, eu falei, gente, que coisa oportuna, né, de falar nesse mês, né, essa live, falar para as mulheres. E assim, Rose, eu estou muito feliz, porque é uma das minhas orações de poder, sabe aquela vontade de gritar para as jovens, pensa na sua vida, você não precisa passar por situações, e principalmente a questão da sua geração, você precisa ter um compromisso com a sua geração, sabe? Aí, ó, nós estamos aqui, ó. Ei, Lucília, bem-vinda aí, ó. Uma jovem linda que acabou de entrar aqui. Olha que coisa maravilhosa, está aqui conosco. Bem-vinda. Bem-vinda. Então, assim, é uma oportunidade, porque hoje, né, Rose, o que a minha busca, né, é exatamente isso, poder falar e alcançar o máximo de mulheres possíveis, né, para ensinar. Como o Tito fala, né, Tito 2, naquele modelo isso. ali, poder ensinar. Então, eu já me sinto com esse compromisso, sabe, de poder passar, ensinar,
né, de orientar, que é necessário, né? Quantas não têm essa orientação? E que bom que a Lucília está aqui podendo ouvir, né? E com toda certeza isso é muito precioso, gente, é muito precioso essa orientação. Então aproveita mesmo, viu, Lucília? Pergunta, conversa, não tenha vergonha. Se está com dúvida, está com um problema, procura pessoas confiáveis e fala. Estou passando por isso, mas não deixa entornar, não, né? Não deixa acontecer o pior, né? Para depois a gente lidar com situações tão, né, desnecessárias lá para frente. Ô, Fabi, outra coisa também. Eu vou só fazer um parênteses, já que nós estamos com esse tempinho aqui, para poder concluir. Eu vou fazer esse parênteses. E nós temos um detalhe, nós temos um discipulado, eu vou falar assim, né? Nós, a todo instante, quer seja nos filmes, quer seja nas músicas, não é assim? Para estar erotizando crianças e adultos, não é? É o tempo inteiro, ok? E aí, ou seja, aquilo que está vendo, está ouvindo, está sentindo, vai acabar o quê? Fazendo. Então, isso também é algo que tem sido conversado pelas autoridades, pelas redes, ok? Porque ao mesmo tempo que há um enfrentamento da violência, nós também temos na contramão, né, objetificação da mulher. Exatamente, eu até chamo de coisificação. Perfeito, Lucília, pontual. Essa coisificação da mulher. E essa mulher que se coloca nesse lugar, ela se permite ser uma coisa, entende? Estando ali, porque é sempre assim. É sempre assim. Você percebe nas letras, você percebe nos vídeos de pornografia, quer seja a mais leve, a mais pesada, entende? Você vai encontrar as crianças, você vai encontrar de tudo, mas quem está ali sendo o objetinho de prazer? A mulher, a menina. Isso. Então isso é muito sério, isso é grave, entende? E acaba, o findar disso é o quê? Violência. É violência. Todas elas que nós mencionamos aqui. Então nós precisamos sim, falar de uma forma aberta, sobretudo para as nossas preciosas crianças e jovens. Para essa geração do abandono. Tem pai, tem mãe, mas que não fala, não conversa, não explica, não está nem aí. Não é? Então nós precisamos estar neste lugar. Fabi, durante esse tempo em que você ficou cuidando de Samuel, o indivíduo, né, o pai dele, se fez presente? Não muito, né? Ele não tinha aquele compromisso por conta das demandas que ele tinha, né? Das dificuldades dele. Então, não era tão presente, não. Né? Às vezes marcava, não aparecia, esse tipo de coisa que é bem comum, né? E daí, né, também uma necessidade da mãe intervir, porque isso pode, né, assim, criar no coração da mãe aquelas situações, né, de colocar contra, aquela coisa toda. Por isso a gente precisa ter muita sabedoria de lidar com essas situações. E tá sempre ali contornando, tá sempre ali, né, sabendo lidar, né? Aí entra a questão, né, do valor, do respeito, né, que a gente vai chegar mais para frente. No sentido de como que eu vou lidar, né? Como que eu vou ensinar esse filho a ter uma visão daquele pai, porque independente do que o pai faça, é pai. E isso é muito importante, essa figura do pai na vida de um filho. Então, assim, as mães, elas precisam saber como construir. Ah, mas eu vou falar mentira? Não é isso. Né? O Samuel, ele sabe de todas as coisas que o pai fez, gente, todas. Mas foi um acompanhamento em cada idade, né? Ele foi sabendo, foi descobrindo coisas que eu não precisei falar, ele entendeu, né? Mas assim, sabendo lidar, foi, né, assim, naquela construção, ele não foi enganado em momento algum, né?
mas uma construção saudável. E é possível fazer isso. É possível. Né? Então, assim, naqueles reparos, né, em como lidar, não veio, você está ali, né, você está acompanhando, você está conversando, né, no nosso caso, orando, é importantíssimo isso. Então, assim, ele foi tendo essa construção espiritual também, o que ajudou demais, essa intervenção de se conhecer. Porque aí a mãe já estava curada, então o que que eu fiz? Eu comecei a ministrar, eu comecei a ajudar o Samuel a compreender, a Fabi, entender. a, Sim, a Graça perguntando aqui, que ela está muito curiosa, é coisa de mulher, né? De mulher para mulher, Marisa. A nossa live é assim, a live é tranquila, como diz os jovens, é de boa. Você casou? Está perguntando, ainda, você casou? ainda não, Grazi. Ainda não, Grazi. É, o Mas, né? Felizardo não chegou ainda, mas vai É, acontecer. e aí, o Fabi, você gostou, né, Grazi? Pois é muito, muito interessante você ter colocado dessa forma, porque olha só, gente, presta atenção, vem comigo, essas habilidades da mãe, chama de sabedoria, eu também, Sabedoria. Rose, obrigada. Olha aqui, esse homem, esse homem que vai conviver com uma mulher, não é? Esse rapaz que vai estar lidando com essa moça, não é? Ele vai aprender com alguém. Ele vai Sim. aprender. Ele vai reproduzir algum modelo. Uhum. Então, ou seja, se não teve do pai, ou se não teve da mãe, ou se não teve dos dois, vai ter de alguém, ou de uma Uhum. avó, ou de uma tia, ou dos dois. Inclusive, eu até fiz um post acerca de paternidade, aonde o indivíduo recebeu foi dos tios, não é? Mas, ou seja, vai ter uma reprodução. Então, o Uhum. abusador, ele não se torna abusador, porque ele levanta e fala assim, agora eu vou abusar, vou sair por aí abusando. Não é assim. Uhum. Tem uma construção. E é isso que Sim. precisa ficar muito claro, né, Fabi? Muito, Muito muito. claro. E uma coisa que eu vejo, Rose, esses desafios da criação, né? Que tanto, né, a mãe solteira, no meu caso, né, tem o que tem o pai e a mãe também tem. E aí é onde a gente pode aproveitar, né, essas dificuldades diárias para quê? Para ensinar, né? Ensinar princípios, valores, diante daquela situação ali de tumulto mesmo. É possível fazer isso. Né? Então eu aproveitava essas situações e transformava. A gente conseguia transformar, né? E foi um excelente resultado que eu tive. Ele, né, com o pai não tem problema nenhum, né? Anteontem mesmo ele estava aqui, né? Que ele está morando em outra cidade, e aí ele comentando, mamãe, eu vou ser um bom pai. Eu falei, vai ser, eu estou te criando para isso. Vai ser um bom Uau! pai, né? Porque o meu compromisso, né, é deixar um legado, né? É ensinar. Não é porque aconteceu que eu quero ver, né, o fruto da mesma forma ou continuar, não, de forma alguma. Eu quero que ele seja um bom homem, um bom pai. Eu quero, né, tenho apresentado para a sociedade um bom homem. É essa a minha busca, né? Então, assim, é muito gostoso Uau! ver o resultado, né? E eles vão entendendo, né? Então, assim, é nesse contexto mesmo de dificuldade que a gente tem a possibilidade de mostrar o melhor, né? Fabi, fala para nós aqui, quando foi que essas fichas caíram, que você deu conta, porque é óbvio que no início ali, com uma criança pequena, você descobriu toda essa situação, um homem te traiu sua confiança, não é verdade? Você com Uhum. seus sonhos frustrados, tendo que cuidar de um filho praticamente sozinha. Então, assim, durou quanto tempo para você elaborar tudo isso e falar: eu decido me curar e eu decido preservar a paternidade do meu filho? Durou mais ou menos quanto tempo? Não precisa ser precisa, não.
Depois que o Samuel nasceu, 4 anos, Rose. E foi quando ele, né, o pai veio, né, me comunicar que estaria casando, ia casar, se Ah, o indivíduo casar, né? casou? Ah, você falou Casou, 6 vezes, né? da primeira vez isso aí, né? Que aí ele foi me comunicar, né, que ia se casar. E aí, a partir daquele momento, eu falei, poxa, vou romper agora. Eu vi ali que, assim, era a oportunidade, porque ele estava casando, era outra história, e eu entendi que eu estava livre, entendeu, Rose? Porque dentro desse contexto cristão que a gente vive, né, você vai me entender, as demais também, eu acredito, que tem aquela questão da família, né, então né, a liderança, né, você tem que continuar orando, tem que continuar buscando, tem que continuar, e eu continuei mesmo, porque, de fato, eu queria família, né, constituir, mas Deus foi direcionando. Então, quando ele chegou para mim dizendo isso, eu entendi ali que não era mais para mim. Espera aí, para tudo, para, porque tem muita gente, tem muita mulher, ô, Fabi, por isso que eu falei, nós vamos fazer muitas lives. Nós vamos fazer porque eu vou até pegar aqui a Grazi, que ela falou que eu destravei ela, aí eu vou passar a bola para você, você vai destravar muita mulher. Você está entendendo? Para tudo, para tudo. Porque nós temos que colocar, uma coisa é Deus, né? Porque nós somos cristãos, nós amamos Jesus, tá tudo bem. E outra coisa é isso mesmo, Lucília, só Jesus para nos dar força nesses momentos. Exatamente. E outra coisa são as pessoas que têm as suas limitações, têm seus óculos, cada um com seu grau, cada um com seus problemas, com seus emaranhamentos, e que estão nas instituições. Nós também não estamos aqui para poder criar tumulto, não é isso. Mas vamos colocar cada coisa no seu lugar. Deixa eu entender. Quer dizer, então, que você era orientada para que viesse a retomar esse relacionamento abusivo? É isso que eu estou entendendo? Me corrija se eu estiver errado. Sim, sim, porque o que acontece? No contexto, né, da igreja cristã, né, Rose, a gente acredita que Jesus ele pode restaurar todas as coisas, e de fato pode, né? Mas existe outra questão, que é a questão do coração do ser humano, né? Do coração duro, né? Que inclusive fala na palavra sobre isso. Então, assim, eu orava muito, Rose, orava muito, muito, ficava dias de jejum, buscava, recebi um dia uma palavra, né? Que Deus tinha, era Ele, olha para você ver. E aí eu fui ficando naquele negócio, mas doutor Anthony Portigali, que bom, olha aí na nossa live nos prestigiando. Bem-vindo! Que maravilha, bem-vindo! Então, Rose, mas né, eu continuava orando, porque para mim, Rose, quando ele, né, foi me comunicar isso, aquilo para mim foi que definiu. Então, eu precisava de alguma definição e entender que Deus estava me falando, né? Isso foi importante para mim, né? Às vezes outras mulheres vivem isso aí, né? E continuam anos e anos, anos e anos esperando, né? Porque não entenderam. Mas eu falei, não, Deus, eu quero entender. Então, se é ele, o senhor vai, sabe, falar, vai me orientar. Então, quando ele chegou para mim, né, para comunicar, eu entendi que era o fim ali, né? Mas houve, de fato, esse tempo de busca, de oração, né, de palavra, que era ele, né, que era o marido, aquela coisa toda. Houve sim. O que desencadeou foi ele ter se casado. Aí eu entendi claramente que não era mais para mim. Eu vou, é minha obrigação, enquanto, inclusive, uma operadora do direito aqui, até fazer uma intervenção e uma colocação, porque eu sei que muitas vão estar assistindo e eu não sei aonde vai chegar essa live. Então, eu vou fazer aqui, eu vou fazer um parênteses aqui, fechar, nós estamos aqui com esse tempo. Aliás, eu ouço muito, o que eu mais atendo, não é? E eu volto a insistir, não estou aqui para poder trazer juízo de valor sobre nenhuma instituição religiosa. Não, não é isso. Contudo, existem algumas práticas, tá, no meio que não condiz com a lei que eu estou falando, entendeu? A lei vigente. Crime é crime, ok? Crime não se resolve com oração, não.
Esse é o ponto, tá? Então, ou seja, práticas abusivas, quando detecta, tem, tem que tirar realmente a mulher daquela situação e tratar o indivíduo, ok? O indivíduo tem que buscar tratamento. É assim, e ponto. Não tem esse negócio de rezar, orar, bater tambor, fazer o que quiser. Não é assim que funciona. E mesmo porque esses quadros tóxicos, essas situações são tão sérias, por isso que eu chamo de iceberg, precisa trabalhar tanto esse emaranhamento, ok? Isso leva muitas das vezes tempo, abuso é abuso, exatamente, Lucília. Isso aí vai depender da vontade, isso vai depender da pessoa, isso vai depender de um tanto de coisa. Então não dá para ficar espiritualizando. Não dá, ok? Então eu quero fazer aqui, abrir esse parênteses, porque além do que a mulher já está passando ali, olha isso, ainda fica criando toda essa expectativa. No seu caso, trouxe outros desdobramentos. Agora, tem mulheres que morrem. Por isso que eu estou falando aqui. E sendo que se tivesse tirado, entendeu? Porque estava lá, estava orando, estava rezando, né? Ah, não, ele vai mudar. Você sabe o caso do bate e assopra? Gente, pessoas assim, elas precisam ser cuidadas lá. Ela vai buscar tratamento e libera os outros para poder a vida seguir. É assim que funciona. Não tem outra forma. Ai, Rose, você está falando que oração não resolve? Isso aí é conversa para outra coisa. Aliás, eu estou falando com uma teóloga, dá licença? É ou não é? Né? Para isso, eu já estou falando com quem de direito. Eu trago as pessoas aqui, é assim. Eu não fico trazendo qualquer um, não. Então, você sabe o que eu estou falando, não é, Fabi? Oração é poderosíssima, Sim. é sim, só que nós temos que colocar as coisas no seu devido lugar. Concorda, Fabi? Muito. Porque, Rose, o índice, inclusive, dentro das igrejas, né, são altíssimos de abusos, né? E que não é falado, né? Então, temos muitas mulheres que estão sofrendo e gritando na alma por conta desses tipos de relacionamentos, né? Porque não falam, porque tá orando, né? E a gente entende, né, que Jesus pode fazer, sim, mas existe todo esse fator aí que você acabou de dizer. E que ter outros métodos. Sim. E é claro, né? Tem muitas pessoas que não têm o conhecimento. E aí nós precisamos, inclusive, aqui avisar também. Entende? O padre, o pastor, o líder religioso, ele não tem a obrigação de saber tudo. Eu não sei tudo. Então, se eu tenho uma demanda, eu vou procurar o médico. Eu estou com um problema aqui físico, eu vou lá procurar o médico. Eu não vou me autocuidar. Não é assim? Eu preciso ir lá. Ele que vai fazer toda a avaliação. Então, se tem alguma demanda dessa, encaminha para os profissionais competentes. Exato. Simples assim. Porque aí pronto. Vamos então diminuir esses índices horrorosos que estão aí. E aí vale principalmente, volto a insistir principalmente nas jovens que estão aqui e vão assistir essa live. Porque eu conheço, inclusive, e sei de inúmeros casos de jovens que estão vivenciando relacionamentos abusivos e dentro do meio religioso. E acha que é benção. É benção de Deus. E Deus não tem nada a ver com isso. Isso é coisa de gente. Aquilo que você falou, me parece que na live anterior, não é? A questão lá das carências. Sim. Entendeu? É exatamente isso que acaba levando, né? É. Nós acabamos que nós estamos indo para a segunda, então eu vou aproveitar esse tempo aqui para a gente fechar, porque aí na outra nós vamos falar de outros temas. E aí, Fabi, para concluir essa história tão significativa para nós, que eu sempre gosto de dizer isso. Se você conseguiu
com toda essa... Ai, sou sua fã, Rose. Ai, gente, eu amo vocês! E eu é por isso, eu vivo para isso. O Fabi, querida, e eu vou querer também, vou te dar uns minutinhos para você falar desse projeto lindo, né? Que você e outras mulheres preciosas faz parte desse TPM, que olha que TPM gostoso, né, gente? Eu amei o nome, né? Para que você fale um pouco também, você vai estar agora divulgando mais, aí ó, tem muita gente querendo saber, e agora com essa era digital, né? Fabi vai estar aparecendo mais, porque a Fabi é assim, é como eu falei aqui na live anterior, eu vou até repetir para quem veio para a segunda live. Eu achei uma frase aqui no meu caderno de pérolas que define Fabi. Que é assim, quando a gente quer fazer o bem para alguém, a gente faz palito de fósforo virar vela de bolo. Muito bom. Obrigada, Graça. Essa frase define a Fabi. Então, eu falei com ela, Fabi, você não pode mais ficar no anonimato. Nós precisamos da sua voz. Nós precisamos de você. Porque nós, enquanto irmandade, eu agora estou com essa palavra na cabeça, Fabi. Sim, o poder da irmandade. Fala para nós, Fabi, você que leu aí, eu só passei o olho. Como que é esse poder? Porque no meu caso, né, fala-se muito de rede, a rede para lá, a rede para cá. O poder da irmandade. O poder da irmandade, elas falam, né, em relação ao feminismo, como que começou aquele movimento, né, com uma reuniãozinha, gente, num quarto de apartamento com 20 mulheres. E aí, aquilo, né, o que que aconteceu? E de certa forma, né, no início a gente tem algumas coisas positivas, né, no feminismo, lá as primeiras ondas, né, mas depois o negócio desencadeou. Mas ela fala a questão do poder da irmandade, que naquele momento ali, elas conseguiram fazer todo um movimento, quanto mais a gente. Então, assim, é exatamente isso que você está fazendo, Rose, né? Esse movimento, esse poder dessa irmandade, com essas lives, né? Como você falou, não importa se alcança uma ou duas, está alcançando. E essa uma que é alcançada vai falar com a outra, essa outra vai falar com a outra. E aí, gente, vem, né, o sentido, né, da irmandade. De passar o que é bom, passar a mensagem, algo saudável, que é isso que a gente está fazendo, orientando para que a próxima geração, as próximas gerações sejam melhores do que a gente está vendo, né, Rose? Então, assim, existe esse poder e a gente, mulher, não pode ficar parada, a gente pode fazer muita coisa. Isso mesmo. Fabi, fala um corrente do bem, né, Grazi? Inclusive, fala pra gente o seguinte, a Fabi, gente, ela está iniciando lá no Instagram, igual muitas aí, né, gente, nesse mundo digital, mas ela vai estar colocando conteúdo, vocês, todos que estão nessa live aqui, segue a Fabi, viu? É assim que funciona, né, Fabi? Aqui na live eu sempre falo isso. Exatamente a irmandade. E como é que fala homem? Porque nós temos homens aqui também com a gente. E olha que coisa boa. Os homens seriam o quê, Fabi? Me ajuda aqui, tem professora de português aqui. O homem é o quê? Isso, o homem, nós temos que arrumar um movimento para os homens, né? Pois mas porque ele também... Mas esse poder da irmandade tem tudo a ver com os homens, sabia? Lembra aquele que eu comentei com você? Porque todo homem, gente, ele é nascido de quem? De uma mulher. Então, se a gente alcança essa mulher, né? Se essa mulher, essa mãe é saudável, porque todo homem, gente, ele precisa de uma mulher para transformar ele em homem, mas homem de verdade, entendeu? Não é esse, né, tipo de homenzinho que a gente vê por aí, né? Que não tem caráter. Então, todo homem precisa de uma mãe, de uma mulher de verdade para orientar, para ensinar, né, para estar ali junto. Então, automaticamente, esse poder da irmandade alcança os homens, viu, Rose? Eles são alcançados.
Você me fez lembrar o Homens da Promessa. Isso mesmo, meu bem, obrigada. O Marshall Rosenberg, em Comunicação Não Violenta, me parece que é o livro Linguagem de Paz, enfim, um dos livros. Ele conta muitos casos, né, que ele fez intermediação de conflitos. E um dos casos que ele conta é justamente acerca de uma mãe, ok? Orientando o seu filho como conversar, justamente porque ele trazia um padrão na sua fala, em função de todo um contexto. Se eu for falar que demora muito. E aí, ou seja, ela foi falar para ele, meu filho, não é dessa forma, depreciando essa mulher. Ele teve um envolvimento, vou colocar aqui para ficar fácil, para vocês entenderem, senão fica muito abstrato, tá? Então, assim, aquele rapaz que vai lá e envolve, por exemplo, com aquela mulher que está na prostituição. Vamos pegar aqui, ok? Ele envolveu. Aí, de repente, ele chega e vira e fala assim, porque eu estava lá com aquela vagabunda. Alto lá. Ela é um ser humano. Isso. Ela não é a vagabunda pelo fato dela estar naquela situação. Isso. Então já começa por aí. Você está entendendo? Que ensinamento. Olha né, isso. Exatamente. E quando vem dessa mulher, porque é uma mulher falando da outra. Está entendendo? Se essa mulher vira e fala assim, você estava lá com aquela vagabunda? Entende? Ou então ela ratifica falando, ela é vagabunda mesmo. Você tem que procurar, ok? Aquela realmente santinha, linda, maravilhosa. Nós não estamos aqui fazendo avaliação, não é isso não, viu, gente? Nada disso. Nós estamos trazendo aqui, são casos, não é, o Fabi? Que acontece no dia a dia, isso, tá? Não é régua moral que nós estamos fazendo aqui, não. E aí, pois bem, então, ou seja, essa fala pensa principalmente num menino, num adolescente, num jovem, aquela primeira, na segunda infância, que ele está o quê? Em formação. Então, quando ele está ouvindo do irmão mais velho, ou quando ele está ouvindo uma conversa, que isso é muito comum acontecer, olha a diferença dos óculos, olha a diferença, como que vai ser. Ele vai olhar para essas mulheres diferente, ele vai ter um comportamento diferente. Sim. Ele não vai tratar uma mulher como uma coisa, ainda que essa mulher, muitas das vezes, ela se veja como coisa. Sim. E se permita até estar sendo usada. Mas ele não vai ver dessa forma. Isso. E o impacto que causa isso lá na frente, Rose, porque ele vai ser mudado, o filho dele vai ser, e vai passando, olha só, e a gente vai ter, né, essa esperança dessas gerações futuras ser melhores, né, homens melhores, que é o que a gente está precisando, né? Exato, exatamente. Fabi, nós estamos terminando. Eu quero te agradecer, viu? Eu sei, né, que você separou aí seu tempo tão precioso, você também está aí trabalhando, não é? Além de tudo isso aí que você faz. Só dá um recado rapidinho acerca do curso, né? Como que funciona aí isso? Como que funciona? Então, que a mulherada está assim querendo saber. que bom. Então, gente, eu faço parte, né, do movimento TPM. O que é o TPM, né? Tempo para Mulheres, né? Vem de um movimento, né, que é da Nancy, da Melry, que trabalha, né, em cima de valores, né, da mulher, de princípios, né? E onde a gente aprende sobre o design divino, que é a verdadeira feminilidade que a gente trata, né? Então tem muito conteúdo bom, é um estudo de 8 semanas, né? A gente acabou nesse semestre de formar uma turma, né?
e só vamos ter no próximo ano agora. Então, assim, fiquem Uhum. atentos, né? Como você falou, vou estar colocando lá na minha rede, né, no Instagram, para quem quiser, né, a gente está conversando mais, mas trata sobre a verdadeira feminilidade. A gente descobre na palavra de Deus o nosso valor, né, a nossa função, e isso tem, assim, causado mudança demais na minha própria vida, e por isso que eu passo, né? Como eu disse, Que né, se eu coisa não posso linda. passar o que eu não tenho, então eu tenho buscado, e foi uma resposta de Deus também. Sabe aquela coisa quando você começa a olhar para a igreja, olhar para as pessoas que você se relaciona e não vê uma referência? E aí eu comecei a Uhum. orar. E aí foi quando eu, né, descobri, né, com algumas mulheres da Igreja Esperança, fantásticas esse curso. Aí fiz o curso e hoje, né, é o terceiro ano que eu trabalho, né, fazendo esse curso com algumas mulheres. Então, assim, Que tem sido uma... maravilha. E o conteúdo é Conexão. fantástico. É, É isso mesmo, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né, com as conexões. Tem conexões que nos elevam e tem conexões que nos abaixam. Olha isso, que exatamente. interessante. E Muito. dentro, né, desse compromisso, né, de ajudar, de unir, né? Alguém falou aí, acho que foi a Lucília, as mulheres elas É, a precisam se, Lucília. pois é, se unir em Isso. conhecimento, em aprendizado, para quê, gente? Para a gente ter uma geração melhor dos filhos, né, de um mundo melhor. A gente precisa se unir mesmo, mas com conhecimento saudável. E foi nesse curso, né, Isso, que eu encontrei tudo que eu isso mesmo. procurava, né, dentro desse contexto. Isso. Isso mesmo. E nós vamos estar falando disso também, né, Fabi, nas próximas Sim. lives. E vai ter muito assunto bom, muito conteúdo maravilhoso. Continue com a gente, viu? Sim, Nós vamos estar postando e na próxima quarta-feira, no mesmo horário, né? Nós vamos isso, estar aqui conversando, aí nós vamos colocar lá o tema, porque hoje foi justamente para a gente poder conhecer um pouquinho da sua história, né, Fabi? Que sim. história, né? Que história! Tem mais coisas. Desafiadora, É verdade. desafiadora. Mas é o mais importante que eu sempre estou frisando em todas as histórias, não é? É que Fabi conseguiu. Então, Maria consegue, a Joana consegue, não é? A Lucília, naquilo que ela tiver dificuldade, ela consegue, eu também, Uhum, porque, na uhum, verdade, as nossas histórias, elas, em algum momento, elas se encontram. uhum, Porque os nossos pais, por melhor que foram, mas é aquilo que você falou com muita propriedade, cada um dá o que tem, uhum. cada um dá o que tem. Então, eles deram o que deram conta, É, não é? é. Eu como mãe, eu não dou 100%, porque eu não tenho 100% para dar. Uhum, uhum. Não é assim? Só Deus, né? Só Sim, Deus na conta desse lugar. E olha que bom, não é? Por isso que é muito importante nós buscarmos no manual da vida, que eu gosto de chamar Exa- assim. O exatamente. manual da vida nos supre, né? É. Ele ali tem tudo que nós precisamos. Agora, as pessoas não, as pessoas elas têm as suas deficiências, Uhum. elas têm as suas limitações, nem vou chamar de deficiência, mas ela tem as suas limitações. É. Então, é compreensível, É. é compreensível. Mas nós temos condições, o mais importante é isso, de diminuir esses números que estão aí e de tornar esse chamado novo mundo melhor. E no que depender Amém. de nós, nós vamos fazer. Não é, Vamos Fabi? fazer. Isso, vamos. Então tá bom. Juntas, vidas. Ó, vou passar para você para a gente terminar. Pessoal, muito obrigada. Vocês que ficaram com a gente, inclusive nessa segunda live também. Duas lives, né, Fabi, para começar? Pensa o que é Gente, isso? Gratidão a cada um, gratidão aos que vão assistir. Vai ficar aqui tudo gravado, tá? uhum, E uhum. até quarta-feira. Deus abençoe a cada um, te abençoe também, Fabi. Amém, amém. Um beijo, obrigada, viu, Rose, pela oportunidade. Obrigada a cada um que esteve aqui com a gente, pelas palavras de incentivo.
Obrigada mesmo, viu, gente? Vamos caminhar juntas, que Deus tem coisa boa para nós aí, né? E a gente, juntos, a gente vai conseguir mais, unir forças, né? E tá, desfrutando, né, de tudo que Deus tem. Um beijo, Amém. obrigada. Beijo. Vou encerrar e aí depois eu passo para você. Você já pode compartilhar também. Tá bom? Tá? Lá nos grupos. Ok, beijo. Tchau. Gente, só estou terminando aqui, viu? E encerrando. Ei, Marlon, você entrou, né, querido? Nós estamos terminando a nossa segunda live, viu? Mas ela vai ficar aqui gravada. Nós fizemos a primeira, tá? E essa daqui é a segunda. E já está finalizando, viu? Tá, Juscelia? Você que está entrando, todos que estão entrando aqui, eu, eu estou avisando aqui, porque nós tivemos que fazer duas, mas aí vocês podem assistir. Ficou ótima, tá? Tem muitas informações, ok? E aí eu vou deixar gravado, tá? Gratidão, viu, por vocês terem entrado, tá bom? Ah, então, assiste mesmo, Marlon. Ficou muito bom, tem muito conteúdo bom, tá?